E aí, pessoal, começando mais um Segundas Gestálticas aqui no nosso encontro de Grupo de Estudos da Consegue. E meu nome é Lara Monteiro, vamos iniciar a leitura do PHG, na página 180, subtópico 3, o self como realização do potencial. Seguimos daqui. O presente é uma passagem do passado em direção ao futuro. E esses tempos são as etapas de um ato do self à medida que entra em contato com a realidade. É provável que a experiência metafísica do tempo seja primordialmente uma leitura do funcionamento do self. O que é importante observar é que a realidade com a qual se entra em contato não é uma condição objetiva, imutável, que é apropriada, mas uma potencialidade que no contato se torna concreta. O passado é o que não muda e é essencialmente imutável. Desse modo, as abstrações e a realidade abstrata e imutável são construções fixadas. Condições reais, essencialmente externas, são experienciadas não como sendo imutáveis, mas como sendo continuamente renovadas da mesma maneira. Ao concentrar-se a awareness na situação concreta, essa preteridade da situação se dá como sendo o estado do organismo e do ambiente. Mas de imediato, no instante mesmo da concentração, o conhecido imutável está dissolvendo em muitas possibilidades e é visto como uma potencialidade. À medida que a concentração prossegue, essas possibilidades são retransformadas em uma nova figura que emerge do fundo da potencialidade. O self se percebe identificando-se com algumas possibilidades e alienando outras. O futuro, o porvir, é o caráter direcionado desse processo a partir das muitas possibilidades em direção a uma nova figura única. Para que a gente vê que quando se fala de um passado, ele é sempre imutável, na medida que a gente não consegue agir no passado para se transformar em algo novo. O presente em si é onde a gente pode, dentro da figura e fundo, né, da noção de figura e fundo, buscar novas possibilidades de olhar para a realidade, e o futuro como esse lugar do porvir, né, dessas múltiplas possibilidades que a gente tem em direção de uma determinada figura. Isso sempre pensando na ideia do dar-se conta, né, da awareness. Então, a gente pensa que vai ter uma figura de forma primordial aparecendo ali para que a gente consiga identificá-la de uma forma mais clara. Aí o objetivo é sempre esse, identificar a figura e olhando a cada visada de consciência, tendo mais clareza, né, do que aquela figura representa, aquele fenômeno está sendo apresentado ali. Quer falar alguma coisa, Maria? Antônia? É o contato mesmo, né, organismo-meio, né, visando sempre, uma vez com a consciência, né, tá certo? Visando suprir a necessidade, né, para sanar aquela figura que está emergindo e que vai fazer parte de você, uma vez completada a Gestalt, né? Uhum. Bom, seguimos aqui. Devemos assinalar que há uma experiência plena de contato de um estado objetivo imutável de um objeto. Esta é a experiência da observação concentrada de alguma coisa, na qual adotamos uma atitude de confrontar e examinar a coisa, mas nos abstemos de intervir nela ou ajustá-la a qualquer modo. Obviamente, a capacidade de adotar essa atitude como um eros ativo é o que faz um grande naturalista, como Darwin, que costumava olhar fascinado para uma flor durante horas. Disse que inibição do self na neurose é uma incapacidade de conceber a situação como estando em mutação ou sofrendo outro processo. A neurose é uma fixação no passado que não muda.
Isto é verdadeiro, mas a função do self é mais do que o processo de aceitar possibilidades. É também a identificação e alienação destas. O criativo, alcançando uma nova figura, é diferenciar entre as respostas obsoletas e o comportamento novo e único que é exigido. Então, aqui vai falar também sobre a possibilidade que a gente tem, né, que acontece muito dentro da neurose, de estar fixado nesse passado, que é imutável, e de não olhar para essas possibilidades. Mas, para além disso, né, o que a gente vê é que, dentro dessa ideia de self, não somente a existência de outras possibilidades representa ele, mas também o processo de alienar ou de identificar com essas possibilidades. Isso também é um processo que acontece no self, né? Por isso que fala da neurose, né? A neurose é justamente a falta de possibilidade de contato real, né? Então, a pessoa perde a dimensão, né, do que é dela, do que é do outro, do que é do meio, né? Tanto que a confluência é uma das, das projeções, os problemas do neurótico, tá certo? E o impede justamente, né, de ter o contato real para que ele possa mais e mais acrescentar vida, certo? Ao seu self, que self tem que estar sempre em movimento. Então, a hora que citam Darwin aí é justamente porque aquilo que Darwin se admirou há um minuto atrás pode não ser o mesmo que ele está admirando agora. Então, há necessidade de identificação ao mesmo tempo, alienar outras coisas, para que possa ser sanada aquela necessidade naquele momento. E, há um minuto atrás, aquela necessidade que existia já não existe mais agora, certo? Por quê? Porque ela deixou de ser premente, ela deixou de ser uma figura e passou a ser fundo, né? Então, a necessidade da diferenciação entre si e o outro, si e o meio, é uma das características necessárias para que você não consiga ver o mundo de uma maneira não neurotizante, né? Isso aí. Aqui, podemos observar de novo como o conselho habitual, seja você mesmo, é desorientador, porque o self só pode ser sentido como uma potencialidade. Qualquer outra coisa mais definida tem de surgir no comportamento concreto. A ansiedade causada por esse conselho é o medo do vazio e da confusão de um papel tão indefinido. O neurótico sente que ele, então, não tem valor algum em comparação com algum conceito presunçoso de seu ego. E subjacente está o pavor do comportamento reprimido que poderia emergir do vazio. Mário, se você quiser acompanhar, a gente está lendo o PHG hoje e estamos indo para o subtópico 4 do capítulo 10. Ok, valeu. Falou. Propriedades do self. O self é espontâneo, nem ativo nem passivo, como fundamento da ação e da paixão, e engajado na sua situação, como eu, tu e isso. Consideremos essas propriedades uma de cada vez, embora elas impliquem uma na outra. A espontaneidade é o sentimento de estar atuando no organismo ambiente que está acontecendo, sendo não somente seu artesão ou seu artefato, mas crescendo dentro dele. A espontaneidade não é diretiva nem autodiretiva, nem nada a está arrastando, embora seja essencialmente descompromissado, mas é um processo de descobrir e inventar à medida que prosseguimos, engajados e aceitando o que vem. Dentro do processo da espontaneidade, gente, a gente pode pensar assim, que a gente vai minando, né, ao longo do tempo, essa espontaneidade que a gente tem, pensando em substituí-la no sentido de
identificar qual que é a melhor forma de agir em determinada maneira, segundo algo que a gente introjetou. Né? Então, assim, poxa, deixa eu pensar aqui o que, que eu vou fazer a partir da informação que o ambiente está me trazendo. Então, a gente acaba se podando muito, né, de agir da forma que a gente que é espontânea, né, que a gente gostaria ali no momento, para pensar em quais são as regras, o que, que é que dentro do ambiente é esperado de mim, e eu vou a cada vez mais ficando engessada ali, sem realmente me apropriar da minha forma de existir, né? Sempre pensando nas expectativas alheias, nas minhas próprias expectativas, com o comportamento que eu vou emitir ali, né? O espontâneo é tanto ativo quanto passivo, tanto desejoso de fazer algo, quanto disposto a que lhe façam algo. Ou melhor, está numa posição equidistante dos extremos, nem passivo, nem ativo. Uma imparcialidade criativa, um desinteresse não no sentido de não estar excitado ou não ser criativo, porque a espontaneidade é iminentemente isso, mas no sentido de uma unidade anterior e posterior à criatividade e à passividade, contendo ambas. Uma nota de rodapé, 3. Todas as coisas que admitem combinação devem ser capazes de contato recíproco. E o mesmo é verdadeiro com relação às duas coisas, quaisquer das quais uma age e a outra sofre a ação, no sentido correto dos termos. Seguindo. É curioso que esse sentimento de imparcialidade ou desinteresse, testemunhado por pessoas criativas, seja interpretado analiticamente como uma perda de self, em lugar de ser o sentimento característico de self. Mas tentaremos mostrar adiante como é que isso se dá. Os extremos de espontaneidade são, por um lado, a deliberação e, por outro, o relaxamento. Agora tem uma notazinha de rodapé. Eu vou ler aqui, número 4. Ao se falar no modo médio, mais uma vez surge uma dificuldade linguística. Em inglês, temos geralmente só verbos ativos ou passivos, nossos verbos intransitivos. Andar, falar, perderam seu modo médio e são meramente atividades sem um objeto. Isto é um mal da língua. O grego tem um modo médio regular, plausivelmente com o significado desinteressado que necessitamos aqui. Por exemplo, dunamai, ter o poder de, ou poulomai, querer. O mesmo se dá com alguns verbos reflexivos franceses. S'amuser, divertir-se ou se promener, enfim, dar um passeio. Contudo, temos de fazer uma distinção meticulosa. Uma ação em cima do self é exatamente o que o modo médio não é. A isso denominaremos posteriormente de retroflexão, que é muitas vezes um mecanismo neurótico. Modo médio significa antes, quer o self seja ativo ou passivo, que ele situa o processo em si mesmo, como uma totalidade. Sente o processo como seu e está empenhado nele. Talvez esse seja o mesmo significado do inglês address oneself to, dedicar-se a, dirigir-se a. Eu já ouvi do meu supervisor uma vez que quando a gente pensa em self, como é um processo, a gente vai sempre pensando num gerúndio, né? Porque está sempre fazendo algo, né? Ele está sempre em continuidade. Então, a gente nunca pensa no verbo fazer num sentido no sentido de um fim, né? Nunca tem um fim. A ideia é sempre que ele seja um gerúndio, que ele esteja sempre em contínuo funcionamento, né? E acredito que dentro do que se fala aqui, vem muito desse lugar também, né? De estar sendo sempre ativo, né? Sempre, de alguma forma,
acontecendo ali no momento presente, no aqui e agora. Daí o gerúndio, né? Tá certo. Okay. Mas só para isso, a questão da temporalidade, da questão da duração do ato, da ação, mas também aqui se refere a todas as coisas, no sentido de totalidade mesmo, inclusive de gênero, né, de posição de macho e de fêmea. Na voz média, não há muito essa distinção, porque é o contexto que define a situação, não é a situação previamente em si. A voz média trabalha basicamente com isso, que justamente é no contexto do ato da fala e da troca que é definido o que é, né? Não é anteriormente definido como uma coisa pressuposta, né? Então, a voz média guarda esse sentido, né? Do ato, né? Do ato da fala, do ato da ação, né? Que é a troca que vai definir o que é. Então, ok? Então, vamos lá. Boa, Mário. Uhum. Esclareceu bem. Uhum. Vamos lá. Dentre as categorias principais de funções de contato, os sentimentos são mais frequentemente considerados como o self subjacente ou a alma. Isto é, porque os sentimentos são sempre espontâneos e equidistantes dos extremos, não podemos nem nos induzir pela força de vontade, nem sermos obrigados a sentir algo. O movimento muscular é muitas vezes predominantemente ativo e a percepção é muitas vezes predominantemente passiva. Contudo, tanto o movimento quanto a percepção podem ser espontâneos e equidistantes dos extremos, como na dança animada ou na percepção estética. E a própria deliberação pode ser espontânea, como a deliberação excepcional da ação heróica inspirada. E também pode o relaxamento, como nos momentos em que estamos nos aquecendo ao sol ou na estima de um ser amado. E pegando, né, o que o Mário falou, isso faz muito sentido, porque é ali na ação, né, no momento presente, que a gente vai identificar, dentro desse contexto que está sendo inserido ali, o fenômeno representado, o que é que, qual que é o sentido daquilo que está acontecendo ali, né? Então, não tem uma fórmula mágica, né, ou algo fixado, é sempre uma possibilidade. Dentro disso, a gente vê que, até nessa última frase, né, nesse último parágrafo, falando de como que não necessariamente, se você tem uma determinada percepção, que isso vai ser algo espontâneo, ou que isso vai ser deliberado, não tem uma fórmula. Na verdade, isso vai ser visto ali no momento, né? Tá? O que queremos dizer com engajado na situação é que não há nenhuma sensação de nós próprios ou de outras coisas a não ser nossa experiência da situação. O sentimento é imediato, concreto e presente, envolve integralmente a percepção, muscularidade e o excitamento. Contrastemos duas atitudes. Quando nossas percepções e propriocepções nos fornecem orientação no campo, essa orientação pode ser considerada de modo abstrato. Sentida dessa maneira, indica uma locomoção e ao alcançar um determinado objetivo, onde estaremos satisfeitos. Ou então, pode ser sentida concretamente como estando a caminho e, de certo modo, tendo chegado e estando agora nos orientando. Em contato com uma tarefa, por outro lado, o plano se ilumina com clarões fragmentários do produto acabado e, inversamente, o produto acabado não é o que é concebido de forma abstrata. Mas o que se esclarece no planejamento e na elaboração do material. Além disso, não existem meros meios e fins. Com relação a cada parte do processo, há uma satisfação perfeita, mas que tem prosseguimento. O processo de orientação é, em si mesmo, uma manipulação e um pressentimento. Se isso não fosse assim, nada poderia nunca ser feito de modo espontâneo, porque nos desligaríamos espontaneamente e buscaríamos o que realmente excitasse o sentimento.
Para dar um exemplo dramático, e, gente, continua aí, vou pegar uma água. Voltei aí para vocês? Não está aparecendo a câmera para mim. Ah, voltou. Só lembrar onde eu estava. Ah, sim, achei. Se isso não fosse assim, nada poderia nunca ser feito de modo espontâneo, porque nos desligaríamos espontaneamente, buscaríamos o que realmente excitasse o sentimento. Para dar um exemplo dramático, a maneira de Gide, o guerreiro empenhado numa luta de morte sente apaixonadamente a luta e tem prazer nela. Por fim, empenhado espontaneamente no interesse atual e aceitando-o à medida que se desenvolve, o self não tem consciência de si próprio abstratamente, mas como estando em contato com alguma coisa. Seu eu é polar com relação ao tu e ao isso. O isso é a sensação dos materiais, dos anseios e do fundo. O tu é o caráter direcionado do interesse. O eu é tomar as providências e fazer as identificações e alienações progressivas. Alguém quer falar alguma coisa antes de passar para o próximo subtópico? Vou dar sequência, então. 5. Ego, id e personalidade como aspectos do seu. A atividade que estamos discutindo, realização do potencial e as propriedades, espontaneidade, modo intermediário, etc., pertencem ao self engajado num tipo de presente generalizado. Mas, naturalmente, não existe nenhum tempo semelhante, embora, para pessoas de sentimento intenso e habilidade refinada, momentos de criatividade intensa não sejam infrequentes, se tiver sorte também. Na maioria dos casos, o self cria estruturas específicas para propósitos específicos, pondo de lado ou fixando algumas de suas faculdades ao mesmo tempo em que exercita livremente as restantes. Desse modo, mencionamos numerosas estruturas neuróticas e acabamos de aludir anteriormente à estrutura nas observações naturais, e assim por diante. O tema de uma psicologia formal seria a classificação, descrição e análise exaustivas das estruturas possíveis do self. Este é o tema da fenomenologia. Para nossos propósitos, vamos discutir brevemente 3 das estruturas do self, o ego, o id e a personalidade. Por quê? Por razões diversas, de tipos de pacientes e de métodos de terapia, essas 3 estruturas parciais foram consideradas nas teorias da psicologia normal como sendo a função total do self. Enquanto aspectos do self num ato simples e espontâneo, o id, o ego e a personalidade são as etapas principais de ajustamento criativo. Id é o fundo determinado que se dissolve em suas possibilidades, incluindo as excitações orgânicas e as situações passadas inacabadas que se tornam conscientes, o ambiente percebido de maneira vaga e os sentimentos incipientes que conectam o organismo e o ambiente. O ego é a identificação progressiva com as possibilidades e a alienação dessas, a limitação e a intensificação do contato em andamento, incluindo o comportamento motor, a agressão, a orientação e a manipulação.
Personalidade é a figura criada na qual o self se transforma e assimila ao organismo, unindo-o com os resultados de um crescimento anterior. Obviamente, tudo isso é somente o próprio processo de figura e fundo. E em um caso simples, assim, não há necessidade de dignificar as etapas com nomes especiais. Então, aqui foram explicitados 3, né, dos aspectos do self, que vão ser, ao longo do livro, né, desse finalzinho aqui, explicadas dentro da teoria, né? E a ideia de pensar essas partes, né, é que elas são funções, né? Funções que nosso self tem. Dentro disso, às vezes você pode, né, dentro do processo, ao mesmo tempo, elas estão trabalhando ao mesmo tempo, né? De uma forma didática, a gente pensa nessas funções de forma separada para que fique mais claro para a gente. Mas elas estão acontecendo a todo momento, né? Elas estão sempre nesse gerúndio aí que foi falado, sempre em processo. Subtópico 6, o ego. Uma experiência saudável mais corrente, contudo, é a seguinte. Estamos relaxados, há muitos interesses possíveis, todos aceitos e todos bastante vagos. O self é uma gestalt fraca. Então o interesse assume a dominância e as forças se mobilizam de modo espontâneo, determinadas imagens se avivam e as respostas motoras são iniciadas. Nessa altura, com muita frequência, também se requer determinadas exclusões e escolhas deliberadas, assim como se requer as dominâncias espontâneas onde interesses possíveis rivais cederam por conta própria. É necessário prestar atenção, assim como estar atento, fazer um orçamento de nosso tempo e nossos recursos, mobilizar meios que não são em si mesmos interessantes e assim por diante. Isto é, limitações deliberadas são impostas no funcionamento total do self, e a identificação e a alienação prosseguem de acordo com esses limites. Não obstante, durante esse interveniente período de concentração deliberada, a espontaneidade está difundida no fundo, no ato criativo de deliberação, no excitamento crescente no primeiro plano. E, finalmente, no clímax do excitamento, a deliberação é relaxada e a satisfação torna-se novamente espontânea. De certo, aqui me parece que está sendo descrito o ciclo de contato, né? Nessa experiência corrente, o que é a autoconsciência do ego, o sistema de identificações? Isso é uma pergunta, está perguntando o que é a autoconsciência do ego, que é o sistema de identificações, né, do nosso self. É deliberada, de modo ativo, sensorialmente alerta e motoricamente agressiva, e consciente de si própria como estando isolada da sua situação. A deliberação saudável é a restrição consciente de determinados interesses, percepções e movimentos para concentrar a atenção em uma outra parte com uma unidade mais simples. A percepção e a propriocepção são restringidas ao não se perceber. Por exemplo, a atenção pode ser desviada motoricamente ou se uma excitação orgânica se inibe, o objeto percebido perde vividez. Os impulsos motores podem ser entravados por impulsos motores rivais. As excitações podem ser inibidas por meio de seu isolamento. Ao não se lhes dar objetos que as intensifiquem e as incitem, nem iniciativa muscular para que ganhe impulso. Enquanto isso, naturalmente, o interesse escolhido está se desenvolvendo e ganhando excitamento. Vamos pensar que a gente está fazendo algo que é do nosso interesse, que a gente gosta muito. Por exemplo, eu aqui no grupo de estudo com vocês. E aí, de uma forma que eu não consigo controlar, eu começo a tossir, o que foi que aconteceu agora, né? O meu corpo pediu água. Peraí, não, eu preciso de alguma coisa para desobstruir aqui a minha garganta. Então, peraí, vai ali e toma uma água. Isso aqui foi um processo que aconteceu espontaneamente.
a gente viu, eu não estava conseguindo falar, então, assim, não adiantaria nada eu ficar aqui, e, na verdade, nesse momento eu já tinha focado a minha atenção aqui em mim, e eu observei que talvez a água pudesse me ajudar nesse momento, e foi o que eu fiz. Para que eu pudesse voltar minha atenção aqui de novo, para a gente dar continuidade ao encontro. Então, assim, geralmente é isso que acontece, assim, tem uma figura vívida, você está ali, né, atuando naquele momento, se surge alguma outra coisa, ela vai aparecer mais vívida e a que eu estou me apresentando vai ficar mais opaca para que eu possa dar atenção à necessidade emergente, né? Alguém quer falar alguma coisa? O contrário não ocorre com o neurótico, certo? Pelo menos não em muitos momentos. Por isso que ele é cristalizado, por isso que não se percebe a diferença entre ele e o meio, por isso que não sana as suas necessidades, e por aí afora. Então, dá para fazer o teu exemplo, e o exemplo, vamos dizer assim, grosseiramente, contrário, né? Né? Onde não se há essa percepção do, tá, agora preciso disso, então vai lá buscar aí. Se eu fosse fixada nessa ideia, então, por exemplo, a grosso modo, né, dando um exemplo, seria eu continuar aqui tossindo, e continuar fazendo, porque eu não quero interromper de forma alguma esse processo aqui, né? E aí eu ficaria cada vez mais incomodada com a garganta, e vocês, né, de alguma forma também, com a informação que não é passada de uma forma clara e linear, né? Vai ser sempre interrompida com as tosses. Porque existiria uma identificação com um script que você teria que cumprir, né, certo? E não o que de fato pode se ajustar, né, à tua verdade do momento. Né? E isso a gente vê a todo momento no ambiente de trabalho, infelizmente, e em tantas outras cobranças da sociedade e cobranças introjetadas, né, claro. Senão não seria cobrança tua, né? São valores, né? E assim as pessoas vão ficando cada vez mais neurotizadas, justamente porque não conseguem ter essa dimensão do que está acontecendo no momento que está acontecendo e não conseguem acrescentar satisfação às necessidades, até porque não as consegue perceber realmente. E isso, né, por isso que a gente chama de cristalizada, né? E isso vai se levando para várias etapas e circunstâncias de sua vida, seja pessoal, do trabalho, né? É bastante complicado nesse sentido. Sim. Mário começou a falar e mutou. Você quer falar, Mário? Não, mas não é isso mesmo. Só queria citar mais exemplos, assim, mas não faltam exemplos, né, em relação a essa condição. Mas eu vou desde a condição, inclusive, de você soltar a ideia de você soltar, inclusive, um pum, por exemplo, de repente, você, de repente, se contém para poder, como uma etiqueta social, e uma forma de educação, você acaba se tolhendo. Então, são coisas que são socialmente colocadas que nós nos normatizamos em relação a essas situações. Então, inclusive, essas situações que são triviais e aparentemente bobas, mas também são neurotizantes. O fato de você estar nesse espaço, de repente não poder é, é, colocar em ato uma necessidade orgânica, motora sua, por exemplo, arrotar, soltar pum, tossir, são condições que são neurotizantes também. Está falando de uma situação de tossir que socialmente é aceito, mas tem condições que não são socialmente aceitas. Por exemplo, arrotar, soltar um pum, dizer que tem ocasionado necessidade fisiológica. As pessoas não têm muito liberdade para. Então, isso também é neurotizante. Então, são condições sociais que são bem aceitas. Aí a gente está atento a essa situação, porque são condições que são aceitas e não permitidas. As que não são permitidas, a gente não se permite pronunciar. A gente tem constrangimento, né? Então, é exatamente nesses momentos que é interessante, nessas situações que são constrangedoras, a gente dar vazão e ato
aquela necessidade que a gente está querendo realizar. Tem condições que são socialmente permitidas, que é, olha, tem um espaço para fazer isso, eu faço. Mas e aquelas que não são, né? E aí é que está a questão. Depende muito da formação cultural. Eu, por exemplo, estava conversando com uma colega e ela estava falando sobre uma paciente, por exemplo, que tinha uma questão de constrangimentos assim, de corporal, tal, ia na praia com all-star, calça, porque não se tinha liberdade com o seu corpo. Para ela tinha... e aquilo ali impedia ela de determinadas situações, aparecia algum tipo, bullying em relação a ela, mas era uma liberdade de corpo que ela não tinha, não se tinha vontade. Então, são essas condições que cada um de nós também somos povoados de umas condições assim, limitantes em relação a... Então, é interessante a gente fazer sempre um exame pessoal do que a gente está se limitando a fazer, né? O que me impede de fazer, de realizar, e de falar, e de tomar determinadas atitudes, né? Isso é uma reflexão que a gente tem que fazer pessoal. A gente trabalha com pacientes, mas o tempo todo acontece também com a gente essas situações limitantes. O que eu me limito a fazer e o que me impede de fazer aquilo que eu gostaria de fazer naquele momento, né? É uma questão que a gente tem que trazer sempre para a gente, porque sempre aparece, né? Então, e aí a gente buscar identificar aquilo que está nos impedindo, que está nos impondo a não fazer aquela determinada situação. É importante também refletir, porque estamos inseridos num processo de cultura e de normas éticas, normas de etiqueta social, e que isso, muitas vezes, impedem a nossa natureza, né, de realizar algumas situações. Então, essa ponderação também é interessante a gente fazer no âmbito pessoal aí, né, também. Boa, Mário. Será que dá, gente, para a gente finalizar esse subtópico? Eu vou dando sequência e aí a gente finaliza ele para a gente, na próxima, já chegar no 7, que é o id. Tá? A gente já começa do 7 no próximo. Mas eu acho que dá, sim. Tem mais 3 minutinhos. Então, vamos lá. Bem, esses mecanismos produzem necessariamente uma sensação de estar ativo, de estar fazendo a experiência, porque o self está identificado com o interesse ativo selecionado, e dá a impressão, a partir desse centro, de ser um agente extrínseco no campo. A abordagem no ambiente é percebida como uma agressão ativa em um lugar de ser percebida como algo em que nos transformamos pelo crescimento. Porque aqui, mais uma vez, a realidade não é enfrentada de acordo com sua vividez espontânea, mas é selecionada ou excluída de acordo com interesses com o qual nos identificamos. Temos a sensação de estar produzindo a situação. Os meios são selecionados puramente como meios, de acordo com o conhecimento prévio de situações semelhantes. Temos, então, a sensação de usar e dominar em lugar de descobrir e inventar. Os sentidos estão alertas, de prontidão, em lugar de estarem encontrando ou respondendo. Há um grau elevado de abstração a partir da unidade perceptivo, motórico, afetiva e do campo total. A abstração, como dissemos, é uma fixação de determinadas partes para que outras possam movimentar-se e ser o primeiro plano. O plano, os meios e o objetivo estão separados entre si. Essas abstrações se combinam numa unidade mais estrita, mais simples. Finalmente, uma abstração importante que é percebida como real na situação de deliberação é o próprio ego, porque a necessidade orgânica se restringe ao objetivo e a percepção é controlada. E o ambiente não é contatado como sendo o polo de nossa existência, mas é mantido à distância como sendo o mundo externo, com relação ao qual somos um agente extrínseco. O que é percebido como próximo é a unidade de objetivo, orientação, meios, controle, etc. Isto é precisamente o próprio autor, o ego. Mas toda teorização e um particular
A introspecção é deliberada, restritiva e abstrativa. Desse modo, ao teorizar sobre o self, particularmente a partir de introspecções, é o ego que assoma como estrutura central do self. Temos consciência de nós mesmos num isolamento determinado e nem sempre em contato com alguma outra coisa. O exercício da vontade e o exercício da nossa técnica impressionam por sua energia aparente. Além disso, há o seguinte fator, neurótico e importante. Atos de deliberação se repetem continuamente no apaziguamento de situações inacabadas, de modo que esse hábito do self se imprime na memória como sendo o sentimento penetrante do self, enquanto contatos espontâneos tendem a acabar a situação e a ser esquecidos. De qualquer modo, o fato é que nas teorias psicanalíticas ortodoxas da consciência, é o ego e não o self que se torna central, como discutiremos detalhadamente no próximo capítulo. Isto é, num mundo paradisíaco de identificações e alienações espontâneas, sem restrição deliberada, o ego seria meramente uma etapa de função do self. E mesmo que se observe somente o comportamento, o ego ainda assim não se agiganta, mesmo quando há muita deliberação. Porém, em qualquer teoria introspectiva, ele necessariamente se agiganta enormemente. E em circunstâncias em que o sujeito é neurótico, nada mais existe na consciência, a não ser o ego deliberado. Uhum. E terminamos o subtópico 6. A próxima vez que a gente se encontrar para falar de PHG vai ser o subtópico 7, né, o LEAD. A gente para na página 186. Eu estou pensando em dar uma parada nos grupos, ainda é só um pensamento, estava pensando com vocês, se agora, nesse finalzinho de julho, a gente suspende para voltar no início de agosto, ou se a gente dá continuidade, porque eu estou percebendo que as pessoas não estão comparecendo. Não sei se tem a ver com as férias e tal, o período de férias, mas não está tendo muita participação. É claro que tem a de vocês, e é sempre uma grande participação a de vocês, né? E é bem rico. Mas queria ver com vocês o que vocês acham, se suspende ou se a gente permanece. Eu acho que é melhor eu perguntar para vocês, que são as pessoas que mais frequentam, né? O grupo, para a gente tomar essa decisão juntos. O que vocês acham? É férias escolar, né? Você tem uma filha pequena, muitas pessoas Não. têm, certo? Eu posso não estar nesse momento da existência, mas tem que perceber o que está acontecendo ao redor. São férias escolares, né? Muitas vezes as pessoas tiram aí um momento para ficar mais com os filhos, ou até mesmo uma viagem, independente da pandemia e do acirramento, né? Eu acho que está certo você trazer isso, né? Podemos fazer dessa forma, como você está sugerindo, né? Tá? Beleza? Ok, então. E você, Mário? Não, tudo ok, tudo ok. Eu mesmo assim, eu não me sinto muito à vontade, porque eu era bastante irregular, só que eu estou passando algumas transições, e aí, hoje mesmo eu cheguei já com meia hora e tal, e não sei se eu vou conseguir bancar todas as segundas, então eu não posso nem assumir esse compromisso, porque não sei se eu vou poder cumprir, né? Então, mas o que você colocou é pertinente, que como Maria colocou aí, né? Tem que levar em consideração o campo, como é que tá aí fora, o mundo, e então é isso aí mesmo. Beleza. Então, é isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. A gente se vê na semana... daqui 2 semanas, em agosto, né? Tá. Boas férias para vocês, então. Obrigada. E Maria, a gente se vê amanhã, né? Porque tem sim. a Loma. intervisão, né? Com a Loma. Loma. As Vamos convidar o Mário também? Pois é. Conta aí para ele um pouquinho do grupo. O grupo Mário nada mais é do que continuidade, chama-se Encontro Gestáltico. Se você tiver interesse, posso pedir para a Loma, que é a pessoa que está gerenciando essa parte de pegar os telefones e mandar, é de 15 em 15 dias,
né? Cada uma assume um tema, traz meia hora explanando aquilo que já mandou há uns 10 dias antes, como conteúdo, assim como Lara fazia, né? E a pessoa, a Loma manda o link de 15 em 15 dias, 21 horas, sempre de terça-feira, de 15 em 15 dias, 21 horas. 21, cravado, 22, cai o sistema, né? Agora será, acho que pais abusivo, não, Mais narcisista. alienação parental, né, que seja. Né? Foi sonho já, foi envelhecimento e tal. Nós estamos fazendo dessa forma para dar continuidade, né? Será um prazer, se você quiser, eu posso pedir para a Loma pôr teu telefone, né? Para que possa mandar o link para você também. Aí vai de você, tá bom? Não, é isso, não, tranquilo. O que for de Gestalt, eu tô dentro. A BGT lá abriu 2 grupos lá de questões raciais e de gênero, eu entrei. Onde tiver, eu tô grupos assim que funcionam nesse sistema daqui, eu tô entrando. Agora, essa questão de propor a questão, cada um falar, explanar um tema específico também é bem interessante. E aí depois eu pego como é que eu faço? Eu mando o telefone. Eu vou passar o teu telefone, que eu tenho aqui, né? Certo. Né? Para a Loma. E ela vai salvar você e vai te mandar. Tá certo. Tá bom? Tá certo? Okay. Amanhã, por exemplo, amanhã, terça-feira, né? Você tem ela que vai trazer o tema, a própria Loma. Você tem algum compromisso às 21 horas? 21 às 22? Só olhando, mas eu acredito só olhando, que tá. Porque eu, na verdade, eu mando toda segunda-feira, eu mando Tá. uma programação de horários para os meus pacientes, e aí eles vão escolhendo dentro do menu de horários e dias, aí cai 20 horas, cai 19, cai 21, aí eles vão... Aí, até amanhã, eu sei quais são os horários que eles escolheram durante a semana, né? Aí eu confirmo amanhã, no caso. Perfeito. Mas, a princípio, hoje, estou livre. 21 horas, 20 horas, estou livre. Vou enviar o teu telefone para a Loma, tá? Okay. Um abraço. Um abraço. Falou, tchau. gente. Tchau, tchau. Abraço Gestalt para vocês. Tchau. E até a próxima. Até a próxima. Boas férias. Tchau. Até a próxima.